Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Agora vamos iniciar as explicações, os comentários a respeito do conteúdo que tem na nossa apostila. Vamos iniciar fazendo uma introdução ao conteúdo mais geral do curso, que é a gestão por processo. Nesse primeiro tópico, vamos fazer então a introdução ao conteúdo de gestão por processo, lembrando que nós aqui não iremos abordar a gestão por processo como um todo. Mas sim, faremos todos os passos iniciais para que vocês tenham a compreensão da gestão por processo, saibam do que se trata, saibam os contrapontos que ela vem a fazer e saibam como encaminhar, como proceder numa identificação dos processos dentro das organizações, dentro dos modelos de gestão que vocês adotam, que vocês aplicam nas organizações que vocês já atuam. Primeiramente, a gente precisa contextualizar que esse conteúdo, essa ciência da administração, que a gente chama de gestão de processo, está inserido dentro do que nós denominamos a administração das escolas da administração. Então, várias escolas que não necessariamente ocorrem de forma correlacionada temporalmente, ou seja, uma encadeada após a outra, elas acontecem muitas vezes simultaneamente, a partir da implicação de uma escola da administração passa a ter como resposta as outras escolas e assim por diante, né? Mas o que importa aqui necessariamente é nós entendermos que dentre as diversas escolas da administração, nós temos aqui a escola clássica, caracterizada principalmente pelas teorias de Taylor, e também o que a gente chama de escola moderna da administração, ou então também melhor denominado como escola contemporânea da administração, porque é algo do nosso tempo. Nós temos a gestão por processo. Mas a escola clássica, como eu disse, tem ali dentre os seus principais pensadores Frederick Taylor, ele traz para as organizações uma estrutura funcional. Né? A estrutura das organizações atuais ela é pautada no funcionalismo, ou seja, cada função da organização muito bem delimitada, muito bem definida. Acontece que os princípios que Taylor aplicava, que são muito bons, né, que trouxeram impactos significativos para o desempenho das organizações, e é por isso que eu coloco o vídeo que o Cortella explica, né, do efeito e os impactos que o Taylorismo tem nas organizações, não podem ser descartados assim de uma hora para outra. E não é isso necessariamente que a gestão do processo quer fazer. Né? Na verdade, ela quer continuar aproveitando os benefícios que determinados modelos que vocês já aplicam, porém aliados aos benefícios que a própria gestão do processo, o próprio passo de identificação dos processos vai lhe permitir dentro das suas organizações. O que ocorre, né, que então aqui a gente precisa entender o contexto, ou como eu disse anteriormente no vídeo anterior, a gente saber o porquê das coisas, o porquê de nossas organizações funcionarem dessa forma. Acontece que houve um certo entendimento, estamos impregnados, ou seja, a gestão das nossas organizações tem enraizada em si a função de que quanto mais especializado, né, quanto mais específico for determinado conjunto de atividades que a gente acaba alocando em um determinado setor, melhor será o resultado daquelas atividades, melhor será o resultado produzido por aquelas atividades para o contexto da minha organização como um todo. Acontece que nem sempre é assim. Pode existir conflitos de que melhorando um determinado setor ou melhorando os resultados das atividades alocadas naquele determinado setor, não vai produzir no final, na consequência do conjunto dessas atividades, uma melhoria global. Então, nós teremos uma melhoria localizada que, do ponto de vista geral da organização, não provoca melhorias. Então, o esforço em melhorar aquele conjunto de atividades dentro daquele determinado setor não traz benefício para a organização. Acontece que lá atrás, no passado, isso foi muito bem recebido porque, de fato, sim, trazia impactos significativos. Mas só que, ao passar do tempo, com a evolução das atividades, a evolução das técnicas, das ferramentas, dos maquinários, de tudo aquilo que a gente tem a nosso dispor hoje, essas teorias esbarraram em limitações significativas que acabaram deixando para nós, né, o mesmo modelo de gestão sem produzir os mesmos resultados que até então eram possíveis.
Isso fez com que a gente acabasse desenvolvendo dentro das nossas organizações o que ficou denominado por silos funcionais. Os silos funcionais são modelos de gestão que trazem para nós um conjunto de setores. Então, nossas organizações passam a ser um conjunto de setores específicos, produzindo atividades específicas e especializadas. Havia, então, um entendimento de que quanto mais específico, mais especializado fosse cada conjunto de atividades, ou seja, cada setor, cada departamento, melhor eles poderiam produzir resultados, o que nem sempre é assim. Né? Então, essa cultura ficou impregnada por mais de séculos. Nossas organizações são pensadas, são criadas, são projetadas a partir desta concepção. Isso não é nenhum problema, isso não é nenhum demérito. Só que nós precisamos encontrar ou identificar e saber que isso existe limitações. Esse modelo de gestão tem as suas limitações e nós devemos procurar superar essas limitações. E aí, para isso, uma das opções é a gestão de processo, porque ela permite que você mesmo mantendo todos os setores, esse conjunto de atividades separadas, segmentadas por setor, mas permite com que você possa, como eu chamei anteriormente, no vídeo anterior, de ter uma visão holística da sua organização. Então, permitiria com que você conseguisse olhar para essas funções e entender o encadeamento dela ao longo de toda a sua organização, sabendo o que virá antes e o que acontecerá depois. Não é só a partir de Frederick Taylor que nós temos impactos significativos no modelo de gestão que temos em nossas organizações. Nós também temos o que é chamado de Fordismo. Dentro dos conceitos da administração vai ter outros, como mais adiante, né, depois no tempo, Taylorismo, Fordismo, tivemos o Toyotismo, com implicação de aspectos da gestão da qualidade, que é trazida para dentro dos conceitos da gestão por processos também. Mas o Fordismo, ele traz já a ampliação, porque não nasce com Henry Ford a divisão do trabalho, né? Nasce lá com a Revolução Industrial, mas o Henry Ford amplia essa questão da divisão do trabalho e ele traz uma coisa que é importante até hoje, mas ainda assim, lembrando da mesma forma com suas limitações, provocou grandes impactos no seu tempo, né? Que era a padronização de atividades. Isso de nada é ruim. Nós podemos ter atividades que sejam padronizadas. No caso, ele tinha peças, né, um conjunto de partes da montagem do seu automóvel de forma a ser padronizado para facilitar a própria substituição, para facilitar a montagem, ou seja, uma peça que era para um determinado veículo serviria em qualquer outro, facilitando então assim a continuação e a conclusão do seu processo, no caso de montagem de automóveis. Né? Produz limitações, mas isso também é trazido e incorporado. Então nós, como eu disse, precisamos entender os porquês, o motivo das coisas serem como são. Bom, dentro ainda dessas escolas da administração, nós temos aqui, então, dar o suporte, é a teoria da gestão de sistemas, que é a que dá toda a base teórica de suportar o que depois veio a se desenvolver enquanto as teorias de gestão por processo. Por que a teoria de sistemas pode significar algo diferente ou contraponto ao que era colocado anteriormente, fundamentalmente pela escola clássica, pelas teorias da administração científica? Porque as teorias da administração científica previam ou imaginavam que o contexto ideal e adequado de análise das organizações eram considerar essas organizações como sistemas fechados em si mesmos, ou seja, elas não tinham relação externa. Além disso, cada setor poderia ser analisado e melhorado olhando para eles isoladamente dentro da própria organização. Por isso, Taylor colocava da questão da especialização e a especificação de cada uma das atividades. Ou seja, quanto mais especializado for, quanto mais específico for as atividades de determinado setor, melhor a gente poderia desenvolvê-los. Então isso caracterizava com o que ficou conhecido depois como sistemas fechados. A teoria geral de sistemas traz uma teoria que ela puxa lá da biologia, das teorias da biologia e consideram as organizações como sistemas abertos.
O que significa isso na prática para as nossas organizações? Significa que as nossas organizações estão inseridas em um meio ambiente e dentro dessa relação que ela tem com o meio ambiente, ela procura fazer o que eles chamam de autorregulação regenerativa dos sistemas. Bom, pode parecer um pouco complicado falando dessa forma, porém é bastante simples. Acontece que esses sistemas, ou seja, as nossas organizações, elas procuram isolar os efeitos maléficos do ambiente e se fortalecer, absorver os efeitos benéficos desse ambiente. Ou seja, então existe uma relação de troca, como acontece lá nos conceitos da biologia, uma relação de troca de que esses organismos, essas organizações, inseridas em determinados ambientes, podem se favorecer de um bom ambiente, um ambiente propenso, um ambiente onde a gente tem um consumo maior, onde tem uma procura maior pelos nossos produtos, ou temos que tentar neutralizar os efeitos negativos quando vivemos situações tal como a de hoje, tal como a do nosso tempo. O que é então sistemas? A teoria geral de sistemas vem nos colocar que sistemas nada mais são do que um conjunto de elementos ou componentes que interagem, que integram, que são interdependentes buscando atingir um determinado objetivo. Aqui nesse exemplo, eu tenho um conjunto de elementos que precisam ser interagentes, eles precisam integrar um todo para que eu produza um resultado no final. Então, o resultado do final aqui do exemplo do confeiteiro é produzir um bolo. Então, esses elementos precisam interagir. Eles precisam estar conectados, eles têm uma relação entre si. Então, aqui é como se a gente fizesse uma analogia a cada um dos setores da nossa organização. Eu não preciso ter o forno que asse mais rápido se para determinado tipo de bolo eu preciso gastar um determinado tempo de cozimento. Não adianta, então, o forno ser extremamente potente, né? Se o tempo que eu vou utilizar é o mesmo. Bom, é claro que aqui, cada exemplo, cada analogia, a gente poderia estender as explicações, mas aí é muito melhor que vocês consigam fazer olhando para as próprias organizações. Tenho aqui também para vocês compreenderem um modelo que seria um modelo geral, um modelo abrangente que se encaixaria em toda e qualquer organização. É um modelo de sistemas, um modelo de transformação, onde nós temos entradas, processos de transformação e saídas. Os nossos processos, inclusive por isso eu usei a palavra processo de transformação, os processos organizacionais ou processos de negócio acontecem entre as entradas que os processos recebem para produzir saídas. Essas saídas podem ser para atender nossos clientes externos ou para atender os demais setores da nossa organização. Então, esse é um modelo tradicional de sistemas que se encaixa em toda e qualquer organização. Bom, pessoal, é isso. Essa é a introdução que eu queria colocar para vocês pudessem compreender o conteúdo que está aí na apostila, para que vocês pudessem entender o contexto em que isso está inserido, né, como as nossas organizações se colocam hoje. Então, a teoria geral de sistemas ela se complementa às teorias anteriores, mas ela é a base para a gestão de processo, porque é a partir dela que se encaminha, que se desenvolve as demais atividades que teremos aqui para a compreensão e para a identificação de sistemas. Então, por isso, a explicação e a inclusão desse conjunto de conhecimento para vocês. Quero compartilhar mais conhecimento com vocês, espero que vocês consigam compreender, leiam a apostila, tirem suas dúvidas, né, conosco nas próximas atividades e nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço, até mais.